Falamos mais sobre a morte do Papa Bento XVI, agora numa conversa ao vivo com o Paulo Rafael. Ele é professor de Filosofia e Teologia da PUC de São Paulo. Paulo, muito obrigada por estar conosco aqui na nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Carol Nogueira. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês nessa tarde. E vamos lá, Paulo, falar um pouquinho sobre essa peculiaridade, como eu destacava há pouco com o nosso analista sênior, Américo Martins, que a Igreja Católica vive nesse momento. Tratar de um funeral, de uma despedida a um Papa emérito, um Papa que renunciou ao comando da Igreja Católica. Depois de quase 600 anos isso não acontecia. O que a gente vai poder ver de semelhanças entre a despedida de um Papa emérito e um Papa que estivesse no comando da Igreja Católica? Semelhanças e diferenças nesses rituais, nas cerimônias que vamos acompanhar nos próximos dias. Bem, basicamente agora, como a gente já tem um Papa, né, todas as celebrações elas vão ser conduzidas pelo Papa Francisco, né, de forma que o que vai acontecer agora é a condução do funeral, né, das missas, inclusive hoje, né, já haveria uma missa normalmente, né, que é a missa do último dia de ano, onde o Papa dá uma bênção, né, especial, né, para todos, e nessa bênção ele também, né, dedicou ao Bento XVI. Então, o que vai acontecer vai ser esse funeral, que geralmente ele dura um pouco mais, ele dura 8 dias, 7, 8 dias, né, tem um período ali depois do funeral que aconteceria, então, né, algumas reuniões para o conclave, né, o conclave é aquela reunião, né, dos cardeais, onde eles vão eleger um novo Papa, né? Então, aconteceria isso. Então, agora não vai acontecer porque, né, o Papa como ele está emérito, então o que vai acontecer vai ser as homenagens. Eles dão um período para que chefes de Estado possam chegar também, fazerem as suas homenagens, e os fiéis também possam ir visitar também, fazer as suas homenagens. Então, a diferença é que basicamente vai ser as missas, as dedicações ali, as homenagens ao Papa que estava emérito, né? Paulo, há pouco a gente ouviu... Agora, sobre você falou dos 600 anos, né? É uma coisa que é interessante também, porque se a gente olhar estrito sensu, no sentido estrito sensu mesmo, ele é o primeiro Papa que renuncia pelos motivos que ele deu e como foi a situação, né? Na carta de renúncia dele, ele disse que ele estava renunciando porque ele consultou a consciência dele e sentia que ele não tinha mais força e vigor, né, para continuar nesse ministério que o mundo moderno, né, hoje necessita, né? Ele diz assim, ele sabe que, né, a missão de um Papa não é só feita através de palavras e através de ações, também através do sofrimento. Porém, ele entendia que hoje as coisas são muito rápidas, estão mudando muito rapidamente. Ele sentia que era necessário um vigor maior. Então, ele não falou de saúde, problema de saúde, mas ele sentia que não tinha mais o vigor, né? Então, isso também foi uma coisa... Isso nunca aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu, dessa maneira que aconteceu, e ele entendendo que era importante, então, alguém que tivesse um pouco mais de agilidade, né? Que ele já não sentia que já não tinha, né? Então, esse é um ponto interessante. E também mostra a humildade desse Papa, que ele já começou assim, né? Falando que ele era um humilde servo, né, da vinha do Senhor. E ele acaba renunciando, assim, foi uma coisa que pegou todo mundo de sopetão, né? Ninguém imaginava que um Papa ia renunciar, ainda mais com João Paulo II, que ficou ali doente, e todo mundo assistiu João Paulo II, né, muito doente. Teve a última aparição de João Paulo II, ele não conseguiu falar, né? Ele abriu a boca simplesmente ali, nem falou. Então isso já demonstrava que é uma outra maneira dele enxergar a igreja. Isso é interessante também, né? Essa questão do poder também, ele mostra que o serviço não se faz somente com a presença, mas também na oração, no silêncio. Nosso mundo que é muito ativista, né? Acho que foi uma mensagem interessante. Mas desculpa que eu te interrompi antes também, né, que você estava falando. Imagine, Paulo, aqui é exatamente isso, é uma conversa, você vai trazendo aqui elementos para construirmos a imagem do Papa Bento XVI também, ele que assume o comando da Igreja Católica já com uma idade muito avançada, e como Dom Odilo Scherer falava há pouco, ele passou por muitas dificuldades no momento de transição da Igreja Católica. Quais foram aqueles principais desafios de Bento XVI no comando da Igreja? O Bento XVI, quando ele chega, né, à frente da igreja, a gente sabe que ali há 2, 3 anos, que o João Paulo II, ele já estava muito doente,
Então, de certa maneira, algumas coisas burocráticas, que é uma coisa óbvia, né? Ele realmente não estaria dando tanta conta de resolver. Então, ele pega a igreja, digamos assim, institucionalmente estava um pouquinho, pode dizer assim, não bagunçada, mas tinha muita coisa a se colocar em ordem, porque o Papa anterior ele ficou muito tempo doente, né? Acho que o primeiro desafio dele foi um desafio muito, muito institucional, né? Ele teve que colocar muitas coisas em ordem, porque pela própria condição lá do João Paulo II já impedia de fazer tantas coisas, né? Então acho que foi esse primeiro aspecto. O segundo, que a gente já estava entrando numa época de muita comunicação, né? Comunicação muito mais rápida. Antigamente, um papa falava, assim, não reverberava tanto na vida das pessoas, porque a mídia não tinha, né, tanto a internet não era tão forte. Então, em 2005, as coisas já começavam a ficar mais imediatas, já era muito mais rápido. Então, certas comunicações ele teve que aprender também a se comunicar melhor com o mundo moderno, né? Então, ele compreende, esse é um aspecto também que era um grande desafio. E um desafio que ele se propôs foi justamente a preocupação com a Europa, né? Quando o Bento ele escolhe o nome Bento, ele faz isso em homenagem a um São Bento, que foi, né, o fundador, digamos assim, do monacato, a gente chama a igreja, né? Foi o criador dos mosteiros, basicamente isso, né? São Bento de Núrcia, né? Já no século V, século VI. E ele escolhe esse nome porque São Bento ele é o padroeiro da Europa. Então, o Papa estava preocupado com a fé do povo europeu, que no geral estavam meio que perdendo a fé, esse contato com a fé viva. Então o Papa ele se coloca no desafio de tentar dialogar mais com o povo europeu. Então por isso que o Papa ele tem muito essa relação, o Papa Bento XVI, muita relação entre fé e razão. Fé e razão, a gente diz, né, são dois elementos que se fala muito na teologia, né? Ele é um Papa teólogo, que ele buscou ter uma conversa, né, um diálogo entre a fé e a razão, foi um grande apóstolo, né, desses dois, de a união entre a fé e a razão, porque ele queria chegar ao povo europeu, tanto que os seus escritos, como teólogo, a gente percebe que tem esse caráter, né? Ele estava preocupado com a questão mesmo da perda de fé, um esfriamento da fé, no caso da Europa, né? Então, acho que foi um desafio que ele se colocou, e é claro, outros desafios institucionais que a igreja tinha, né? A gente sabe que o João Paulo II já teve períodos ali complicados, digamos assim, onde muitos escândalos, principalmente escândalos de pedofilia, o Bento XVI também teve que dar conta disso também, que foi um problema que aconteceu, e ele também, logo quando ele entrou, ele já tentou de alguma maneira já resolver certos problemas, né, que a mídia levantou bastante, que são problemas que aconteciam de fato, né? Claro que a igreja tem muito mais coisas que isso, né? Mas ele também teve que dar continuidade, né, digamos, resolver esses certos problemas que o Papa Francisco também tentou está tentando e sempre está trabalhando de maneira assim muito radical, né, colocando isso como uma coisa que deve ser tratada assim com bastante firmeza, porque é um escândalo que a gente sabe que aconteceu, que é triste, né, que tantas vezes pediu perdão, mas ele tentou levar adiante. Então são vários desafios, né? Esse aí esse último que eu contei é uma chaga que fica muito visível, né? No entanto, como eu disse, né, tem muitas coisas boas, né, que ele tentou fazer, que a igreja faz de bem, né, e que não podem ser apagadas por causa desses erros de pessoas individuais também, que muitas vezes tem, né. Então, um pouco isso também, que eu vejo no geral, acho que são esses desafios, né. Paulo, já caminhamos para o fim da nossa entrevista, mas antes de me despedir, eu quero te perguntar, porque você está na Itália, me passaram aqui a informação. Estou na Itália. Exato. Como é que está a repercussão por aí da morte do Papa Emérito? O que você vê aí na imprensa italiana com relação a esse fato? Então, aqui é bem interessante seguir aqui a imprensa italiana, porque eles estão noticiando o tempo todo, né? Se você ligar nos canais ali, no geral, eles tá passando o tempo todo, então eles estão chamando teólogos, pessoas estão falando ininterruptamente do Papa. E o que eu estou sentindo muito interessante, né, é que as discussões elas são de vários níveis, né? Então, falar sobre a história, sobre o legado que ele teve, sobre as questões teológicas. Eu estou percebendo uma idade muito positiva do Bento XVI aqui também na igreja na Itália, porque no geral, a gente no Brasil, as coisas chegavam diferentes, né? Não chegavam da maneira que está. Eu estou achando bem interessante, e é claro, como, né, a igreja tem a sede aqui em Roma, acho que os italianos no geral eles estão dando muita repercussão por vários aspectos até interessantes, dessa questão da humildade dele ficou muito marcada para mim, por exemplo, contando que
A gente sabe que o Papa, depois que ele foi, ele morava pertinho ali de Roma, né? Ele descia todos os dias, ele morou muitos anos antes de ser Papa, né? Desde 81 até ser eleito, até morrer, né? Ele estava ali, né, em Roma, né? Trabalhava, descia, ia no barbeiro, conversava com as pessoas. Depois que ele é Papa, ele quase que ele não pode transitar, né? E diziam que algumas vezes ele escapou, né? Ele teve umas escapadinhas, e nessas escapadinhas ele ia muitas vezes no apartamento antigo dele para pegar alguns livros e também descia ali para conversar com as pessoas, a pessoa onde ele cortava o cabelo, as pessoas que ele convivia, que ele conversava ali embaixo, ele deu umas escapadinhas de conversar. Diferente do João Paulo II, que escapou algumas vezes para esquiar, né? As histórias contam, ele se colocava uma roupa diferente, né? E ia esquiar. O Bento XVI dava umas escapadinhas aí para poder consultar os livros antigos dele que ele tinha saudade, e essas pessoas que ele conviveu durante muitos anos, né, embaixo do apartamento onde ele vivia, que é pertinho da Porta de Ângeles, né, que fica ali na porta mesmo do Vaticano, né? São discussões, com certeza, que engrandecem o conhecimento do Paulo Rafael, professor de Filosofia e Teologia da PUC de São Paulo. Está na Itália, portanto, acompanhando também como é que está a repercussão por lá. Paulo, mais uma vez, obrigada por dispor de um tempo aqui com a gente, por essa conversa, por trazer um pouco do seu conhecimento, compartilhar com a gente nesta tarde aqui no Brasil. Muito obrigado pelo convite, Carol. Muito obrigado, parabéns aí pela transmissão, pelo trabalho, por tudo aí. Obrigado pelo convite, né? Um abraço a todos aí, né? Aqui da Itália, estou aqui na Sardenha, né, um pouquinho distante ainda de Roma, né? Eu vou tentar ver se eu consigo lá também dar uma visitada e prestar minha homenagem ao Papa também. Ótimo, e aí você volta a conversar com a gente então, Paulo, combinadíssimo. Obrigada, Tá bem. Uma boa virada de ano para você.